Boa noite a todos e todas as irmãs, também a graça e a paz de Jesus. É um prazer, uma alegria, sempre uma honra ocupar esse púlpito no Haggai, rever amigos, e sei que o fato de eu estar aqui hoje à noite se deve à amizade, à generosidade, à bondade de Ebenezer e Marta, amigos queridos. E eu lembro da minha história com o Haggai, quando começa, a minha memória me leva para Florianópolis, estamos no ano de 2001, o nosso tema foi a Jornada dos Valentes. O Haggai era bem diferente disso que nós contemplamos hoje, de tudo quanto Deus tem feito nesses dias, e essa história tão linda que foi escrita. A minha gratidão por ter Ebenezer como um amigo, ser inspirado pela sua excelência e me divertir também. Por exemplo, o microfone não funcionar, eu acho uma coisa maravilhosa. É o senso de humor divino, Ebenezer. É o senso de humor divino. Quantas vezes estivemos juntos e eu recebi conselhos num guardanapo, e contemplar e poder participar dessa história de fato é um grande privilégio. Minha gratidão por estar aqui hoje à noite. E especialmente para falar sobre a redenção e ter recebido esse sagrado encargo e esse sagrado privilégio de falar sobre está consumado. A referência bíblica que trago, a primeira delas, no Evangelho de João, capítulo 19, quando Jesus, na cruz, expressa-se na sua penúltima palavra, dizendo: está consumado. Capítulo 19 do Evangelho de João, eu leio o verso 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A sua palavra última é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Mas antes disso, Jesus pronuncia esta expressão grega, tetelestai, está consumado. O que para nós é esta frase, na língua grega é apenas uma palavra, tetelestai, está consumado. Se você for aos comentários bíblicos, você vai encontrar algumas poucas referências ao uso desta palavra, como indicando o pagamento e a quitação de uma dívida. Quando alguém tinha uma dívida, ao quitar a sua dívida, era então lhe oferecido uma espécie de recibo com o carimbo tetelestai, dívida quitada, dívida paga. Está consumado, a dívida se fechou. Mas também você vai encontrar tetelestai para fazer referência à posse de uma propriedade. Quando alguém adquiria uma propriedade, o documento que lhe dava a posse era então identificado com a expressão tetelestai, afirmando então o direito de propriedade e a legalidade da posse. Mas esses sentidos de tetelestai são sentidos secundários, não eram esses os melhores usos da expressão grega. Tetelestai tem a ver mesmo com está consumado, está terminado. Por exemplo, quando o filho recebia uma tarefa ou o escravo recebia uma tarefa,
Ao cumprir a tarefa, dizia tetelestai. Terminei, finalizei, concluí, consumei. Tetelestai é uma declinação do verbo teleo, que é finalizar. Então o conceito de dívida quitada, ele é um conceito existente. Mas o grande conceito de tetelestai é finalização. Cumpriu-se, cabalmente. Tetelestai é a expressão que sugere que não há um após. Afirmando-se tetelestai, não há nada que ser feito em seguida. Nada resta. E parece que é esta a conotação que João empresta à palavra de Jesus na sua narrativa, porque João se preocupa em descrever a cena da crucificação, fazendo referência àquilo que nas profecias a respeito do Messias, e especialmente a respeito de sua morte, se cumpre nas palavras de Jesus ou nos eventos que estão envoltos ou que envolvem a morte de Jesus. Por exemplo, no capítulo 19, o verso 24 diz que as roupas de Jesus não foram rasgadas para que se cumprissem as Escrituras. Nos versículos 36 e 37 de João 19, onde nós estamos, está dito que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado para que se cumprissem as Escrituras. Se diz também que o soldado que não quebra a perna ou as pernas de Jesus crucificado, mas espeta o seu lado com a lança, o faz para que se cumprissem as Escrituras. Então, João está dizendo que a morte de Jesus é o cumprimento de profecias. A morte de Jesus é o ápice de um propósito eterno de Deus para a encarnação do Filho. Quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, aquilo que recebi do meu Pai para fazer, e nos mínimos detalhes, eu realizei, eu cumpri, eu completei. Isso está muito presente na narrativa de João. Quando Jesus está com a mulher samaritana, ele diz, a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou. No capítulo 12, eu citei o capítulo 4 do Evangelho de João, mas no capítulo 12 do Evangelho de João, quando Jesus está vislumbrando a proximidade da sua morte, ele exclama no capítulo 12, verso 27, o que direi a respeito disso? Vou pedir ao Pai que me livre desta hora? Ele diz, não, porque justamente para esta hora eu vim. Eu vim para cumprir este propósito. Quando Jesus ora, no capítulo 17 do Evangelho de João, a chamada e célebre oração sacerdotal, Jesus ora dizendo, eu completei a obra que o Senhor me deu para realizar. Então ele chega na cruz e diz, tetelestai, eu fiz. Aquilo que eu recebi das mãos do meu Pai para fazer, eu fiz. Eu completei. E tendo eu feito o que fiz, não há nada mais a ser feito por homem algum. Porque agora quem o faz é o Pai. Porque Jesus mergulha na morte como homem perfeito e cumpre o propósito do seu Pai, na esperança e confiança explicitada na sua oração. Pai, agora glorifica o teu Filho, devolve ao teu Filho a glória que ele possuía antes de vir aqui revelar o teu nome aos homens. Eu revelei, eu fiz, agora nas tuas mãos eu me entrego, e eu sei que o Senhor vai me buscar na morte e vai me trazer de volta. O que é necessário para a nossa redenção está completo, cabalmente realizado na cruz do Calvário.
E o fato de Deus, o Pai, trazer o seu Filho da morte na ressurreição, atesta de maneira inequívoca que a sua obra na cruz foi eficaz. Se está correto, e assim cremos, como disse o apóstolo Paulo, que o salário do pecado é a morte, e como disse Pedro no seu sermão no dia do Pentecoste, em Atos capítulo 2, que foi impossível que a morte retivesse Jesus. O fato de Jesus não permanecer na morte, a morte não tem poder sobre ele, mas ele mergulhando na morte, tetelestai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus voluntária e amorosamente mergulha na morte. E é levantado pelo Pai vitorioso, trazendo a luz, a vida e a imortalidade para todos nós. Atesta que sua obra na cruz foi eficaz, porque sua vida sem pecado não poderia sofrer a penalidade da morte. Portanto, o que faz Jesus por todos nós e por toda a criação de Deus é absolutamente eficaz, definitivo, completo, cabal. E Jesus está absolutamente consciente disso quando diz tetelestai, e descansa no colo do seu Pai. A pergunta que fazemos é: o que Deus faz por nós na cruz de Cristo? Do que trata a redenção? O que é ser redimido? O que fez Jesus para a nossa redenção? O que significa ser redimido? E o que muda nas nossas vidas o fato de sabermos e crermos isso hoje? A segunda referência que lhes dou, portanto, é de Paulo apóstolo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2. Paulo apóstolo responde de maneira claríssima, inequívoca, e com exatidão e com precisão, o que Deus faz por nós em razão da cruz do Calvário. O que Deus faz por nós quando ouve de seu filho tetelestai. Quando recebe o seu filho na morte e vai buscá-lo. O que Deus faz por nós? Então eu leio aos irmãos Colossenses, o capítulo 2, os versos de 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados, e isso nos leva também para Efésios capítulo 2, quando vocês estavam mortos em pecados. A mesma compreensão da obra da redenção está expressa em Efésios capítulo 2, mas está expressa também em Colossenses 2:13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu a escrita de dívida, pregando-a na cruz, e ao fazê-lo, despojou os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, ali, na cruz. O que Deus fez por nós? Ele nos deu vida em Cristo, Ele nos perdoou as transgressões, Ele perdoou os nossos pecados,
Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós e colocou cravado na cruz, e ali triunfou sobre principados e potestades. Deus nos deu vida, porque é disso que trata a redenção. Vida. Vida. A redenção não é uma melhora moral. A redenção é uma obra de recriação. O nosso problema não é o nosso mau comportamento. O nosso problema não são os nossos pecados. O nosso problema é o escrito de dívida. A Bíblia não diz o salário dos pecados é a morte. A Bíblia diz o salário do pecado é a morte. O pecado humano não é uma questão moral, comportamental. De comportamento tratam os educadores. De comportamento tratam os filósofos. De comportamento tratam os mestres da moral. Nós cristãos não tratamos de moral. Nós tratamos de morte e vida. Porque o nosso problema é a nossa condição diante de Deus. Nós estamos mortos. E o que significa estar morto? Significa que somente Deus é. Nós não somos. Deus é. E nos empresta a condição de ser. E somente nele somos, nos movemos e existimos. E quando damos as costas a Deus, que sustenta a nossa existência, porque Deus nos trouxe da não existência. Paulo escreve aos Romanos dizendo no capítulo 4 que Deus é aquele que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então Deus nos trouxe da não existência para existir. E nos sustenta na existência. Porque Ele é, nós existimos. Ele nos dá a condição de ser. O pecado não é conhecer o bem e o mal para fazer coisas erradas. O pecado é a prepotência humana de dizer ao Criador: eu me sustento na existência, sem o teu favor. Eu me sustento na existência, sem que eu tenha que receber de ti a vida. E quando esse é o conceito que nós vamos ter na teologia sobre pecado original. Qual o pecado original? Não é comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é desobedecer uma regra de comportamento. Não é fazer uma desobediência. Não é fazer uma malcriação contra Deus. Aliás, esse Deus que nos punisse porque fizemos uma malcriação seria um Deus muito melindroso, muito infantil, muito inseguro. O problema nosso não é esse. O problema é que, ao comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, dissemos a Deus o seguinte: nós resolvemos aqui embaixo do nosso jeito. Enquanto estamos vinculados a Deus, é de Deus que derivamos o bem e o mal. É em Deus que discernimos o bem e o mal. Dele dependemos. E só podemos agir no mundo vinculados a Ele, na dependência dEle, em sujeição a Ele, sob a ação do Seu Espírito. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é uma expressão da teologia, da filosofia, que trata de algo muito mais profundo, de caráter
do ser, da ontologia, não da moral. Por isso é que Jesus, o homem perfeito, diz a respeito de si: o filho não pode fazer nada senão aquilo que vê o pai fazer. Por isso que o filho diz a respeito de si, Jesus, o homem perfeito, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me deu poder, Ele me deu autoridade, Ele me deu credenciais, Ele me deu a potência de ser. Porque Jesus é homem perfeito. E enquanto o homem está na absoluta dependência de seu pai, porque sabe que quando rompe o vínculo com o seu pai, cai na morte e na morte permanece. Vai ao nada. Mas Jesus é aquele que vive em perfeita comunhão com o Pai, mergulha na morte onde nós estávamos, porque nós demos as costas ao Pai e Jesus não. Santo Agostinho disse que Deus teve 2 filhos, Adão e Jesus. Adão foi o filho que orou: seja feita a minha vontade na terra como no céu. Jesus foi o filho que orou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que Jesus mergulha na morte, onde nós estávamos, e porque sem pecado Deus o traz da morte. E ele, quando se apresenta a João, não aqui no capítulo 19 do seu evangelho, mas no Apocalipse, Jesus se apresenta dizendo: eis que eu estou vivo, estive morto, mas eis que vivo para sempre, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, diz o seguinte, que Jesus morreu para libertar todos aqueles que viviam assustados com medo da morte e do inferno. Por isso Paulo, quando diz o que Cristo fez por nós, ele mergulhou na morte para nos buscar. Ele foi ao nada e nos trouxe de volta. Porque o Senhor da vida é maior que o nada, é maior que o inferno. O Senhor da vida é maior que a morte. Ele nos deu vida. O Pai, ao ouvir a declaração do Filho, tetelestai, diz: sim, meu filho. Eu imagino, quer dizer, não, retiro essas palavras, volta. Não é possível imaginar o que significou para Jesus exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo que foi profetizado no capítulo 54 do profeta Isaías, no capítulo 53, a figura do servo sofredor. Por um pequeno momento te deixei, por um pequeno instante eu virei a minha face. É Jesus mergulhando no absoluto abandono de Deus, onde nós estávamos, para nos buscar de volta para a vida. Ele nos deu vida. E quando fez isso, Deus pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz. E perdoou todas as nossas transgressões. E expôs ao escândalo desprezível os poderes do inferno e da morte, quando Jesus triunfa sobre a morte e o inferno. Sabe que
nós devemos nos perguntar: e agora? Se ouvimos bem Jesus dizendo tetelestai, e essa é a nossa obra de redenção, Ele nos deu vida, Ele nos trouxe de volta para a vida. O que isso significa para nós hoje e que implicações tem para nós? E devemos perguntar isso para a Escritura. Essa é uma boa forma de ler a Bíblia, fazendo perguntas para a Bíblia. E daí? Foi isso que os primeiros ouvintes do Evangelho, pela boca de Pedro, apóstolo no Pentecoste, perguntaram. Quando Pedro acabou o seu sermão, eles disseram: e daí? E agora? Então Paulo responde, eu leio para os irmãos e irmãs no capítulo 2 de Colossenses, o versículo 16. Portanto, olha aí a Bíblia respondendo. Ele nos deu vida, perdoou todas as nossas transgressões, rasgou o escrito de dívida, cravou na cruz, triunfou sobre o inferno, a morte e as hostes espirituais da maldade. E agora? Então Paulo, o apóstolo, diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, e a realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, desmontem o seu aparato religioso. Ele não é mais necessário. Desmontem. Não precisa mais ir ao templo celebrar festa. Não precisa mais cumprir o cerimonial do templo. Não é mais necessário, porque aquilo que era necessário para a nossa redenção foi feito por Cristo Jesus. Tetelestai, Ele fez tudo, e não há nada que possamos fazer, e não há nada que precisemos fazer. Não há mais um ritualismo que precisamos seguir. Desmontem o aparato religioso de vocês. Jesus já havia dito isso. Ele passou na frente do templo em Jerusalém e disse o seguinte: derrubem esse templo, porque eu vou construir outro. E João diz, ele estava falando de um templo que era o seu corpo, esse corpo ressurreto. Quando Jesus diz: eu vou preparar lugar na casa do meu Pai, ele estava falando dessa casa, esse templo de pedras vivas, que o Espírito Santo de Deus habita, e que somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu fico imaginando quando esses homens de fato entenderam o Evangelho e as implicações e as consequências do tetelestai, e Jesus dizendo: pare o templo. Não precisa mais ir ao sábado no templo oferecer sacrifício, logo não precisa mais de sacerdote, não precisa mais. Por quê? Tetelestai! Eu já fiz tudo! Acabou! Não precisa mais. Que difícil que é entender isso. Não precisa mais subir escada de joelho. Não precisa mais acender vela. Não precisa mais amarrar fita no pulso. Não precisa mais fazer promessa e descumprir a promessa. Não precisa mais. Para se aproximar de Deus, basta Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não precisa de mais nada. Tirem os anéis dos apóstolos. Tirem os ternos e gravatas dos pastores. Tirem as estolas dos bispos. Esse microfone está me fazendo mal. Eu falei mal do seu, Ebenezer. Acho que agora foi. Justo agora que eu estava falando dos apóstolos, bispos e tal. Não precisa mais deles também. Está aqui escrito, versículo 18.
Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração dos anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Peguem esse pessoal daí que tem visão de anjo, que tem revelação, que tem palavra de mistério. Fala para esse pessoal que Cristo já falou tudo. Cristo já falou tudo na cruz. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muita maneira, aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. E quando Jesus fala, Ele diz, tetelestai, já falei tudo. Tudo da revelação de Deus está em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus habitam os tesouros da sabedoria e da ciência e do conhecimento. Eu nada me propus a saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Ninguém precisa mais ensinar você, porque você está cristado, você está ungido em Cristo. E é o Espírito de Deus quem ensina você. Então acabem com as manipulações religiosas. Isso só serve para criar inimizade, vaidade, divisão no corpo, hierarquização espiritual, guruzização da fé. Não presta para nada. Já que vocês morreram com Cristo, para versículo 20 de Colossenses 2, para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras do tipo, não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Isso é moral. Esse negócio não funciona. Aliás, nunca funcionou. E Deus sabia que não funcionaria e nunca pretendeu que funcionasse. A lei de Moisés, com todas as suas restrições, foi apenas a maneira como Deus nos mostrou que nós estávamos mortos. Não era para a gente obedecer, porque não era possível obedecer. Eu lembro de um teólogo, não sei quem, mas eu lembro de um texto devocional que eu estava lendo, em que esse homem disse, dizem que a vida cristã é difícil. Ele disse, não é difícil não. A vida cristã é impossível. Se você não está cheio do Espírito Santo, é impossível. Viver a vida moral expressa na lei, a lei não foi dada para você obedecer, meu irmão, minha irmã. A lei foi dada para mostrar para você que você não consegue ser o que Deus quer que você seja. A lei foi dada para você conhecer o pecado, disse o Paulo apóstolo no capítulo 3 de Romanos. Eu não saberia, eu não conheceria a lei, o pecado, se a lei não me dissesse. Por isso eu não me agarro numa justiça que procede da lei. Agora eu tenho uma outra justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim. E Ele me revestiu da justiça de Cristo. E Ele me deu vida. E eu não fico mais tentando administrar a minha conduta moral com regra, com lei, com mandamento. Essas regras, versículo 23, têm de fato a aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Porque o único poder que refreia o espírito da carne é o poder do Espírito Santo de Deus. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, a cobiça, os maus desejos da sua natureza morta. Então o que a gente faz? Capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Aí você diz assim, então não tem mais cerimonialismo, não tem mais ritualismo, não tem mais hierarquia, eu não obedeço a mais ninguém, só a minha consciência, não me submeto à regra de nada e de ninguém, é isso? Meu irmão, é isso aí, você está livre para ser o novo homem que Deus quer que você seja. Você está livre para fazer morrer aquilo que era do velho homem, do Adão e da Eva, que deram as costas para Deus. Caíram na morte. Caíram no nada. E o que é a vida na morte? Ou a vida no nada? É isso, ó. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, que ainda estão mortos, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, isto é, quando vocês estavam mortos. Mas agora abandonem todas estas coisas, a ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns com os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo. Não é comportamento. É uma experiência de transformação de dentro para fora, operada pelo Espírito Santo. É ser feita uma outra árvore. E dar outro tipo de fruto. O fruto que o Espírito produz em nós. É ser um outro tipo de ser humano. E nessa nova vida, versículo 11... já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo, o vínculo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja comer, seja beber, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Tetelestai, meus irmãos. Em Cristo nós já fomos trazidos para a vida. Nenhuma culpa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhum poder do inferno tem direito, legalidade. Nem se der brecha, viu, irmão? O diabo não atravessa a cruz. O diabo não anula o tetelestai. A sua brecha é menor do que o tetelestai de Jesus. O inferno está despojado. Ele só pode usar contra você a mentira. Nenhuma legalidade. Só a mentira. Quando o inferno sussurrar alguma coisa para você, diga tetelestai. Tetelestai. Que maravilhoso é imaginar que se o diabo vem cobrar uma promissória, que não deveria nem estar na mão dele, porque nós nunca devemos nada para ele, a nossa dívida era contra o Pai. Se ele vem cobrar uma promissória, aquele aborto que você fez em 1997, Jesus abre a porta e diz, tetelestai.
vaza, some. Acabou. Bom, o que a gente faz? A gente é gente. E a gente se ajuda a ser gente. E aí a gente já desmontou o templo, já destituiu os sacerdotes, os gurus, a gente já tirou os anéis dos apóstolos, agora a gente se ama. A gente só se ama. A gente se encoraja. A gente se reúne para conversar. A gente é gente. A gente não é mais religioso. A gente é gente. Gente de verdade. Gente onde a imagem e a semelhança de Deus se manifestam. Gente onde o amor de Cristo está expresso nos olhos. Gente generosa, bondosa, solidária. A gente é gente. E gente uns com os outros. Porque nós somos um só corpo, uma só humanidade, uma só família, um só pai. Não tem estrangeiro, não tem refugiado, não tem preto, não tem branco, não tem mulher, não tem homem. Cristo é tudo em todos e a gente vive como gente, vivendo a comunhão que a cruz de Cristo possibilita para a gente. Os nossos irmãos que escreveram o Catecismo de Westminster nos ajudaram muito. Quando disseram que a finalidade suprema da vida humana é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E os teólogos estudiosos, iluminados, acredito, pelo Espírito de Deus, disseram que glorificar a Deus e alegrar-se nele não são duas coisas. São uma e a mesma coisa. Como nós glorificamos a Deus? Alegrando-nos nele. Como nós glorificamos uma cachoeira? Tirando fotos para postar no Instagram? Escrevendo tratados teóricos sobre a cachoeira, o volume da água, a temperatura da água. Ficando em volta de uma cachoeira, reunindo o pessoal com a banda e cantando louvor, se a cachoeira é, não é. Se chover, a cachoeira continua sendo cachoeira. Se fizer sol, a cachoeira... É isso que a gente faz para glorificar a cachoeira? Como é que a gente glorifica uma cachoeira, meu irmão? Tomando um belo banho de cachoeira. É assim que a gente glorifica a cachoeira. Tetelestai. Mergulha, irmão. Se banha. Se entrega. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se entrega para Deus? Assim, deixando o Espírito de Deus formar em nós o Cristo. E ajudando os outros a descobrir, a receber a mesma revelação. E dizendo para os outros, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Não precisa mais se preocupar e viver com medo do inferno, com o peso da culpa. Não precisa mais. Deus ama você e já mostrou isso. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o Espírito Santo de Deus derrama o amor de Deus nos nossos corações. Então, pelo amor de Deus, parem de fazer religião e vivam como seres humanos redimidos. Vivam em amor. Você que é pastor, apóstolo, você que está fazendo projeto no Haggai,
planejando seus próximos anos, seu futuro, qual é o seu planejamento ministerial. Não se esqueça de ser gente. Não se esqueça de ser Cristo. E não se esqueça que você não precisa fazer o jogo da religião. E quanto mais você for gente, e quanto mais o Cristo estiver presente em você, na sua vida, saindo dos seus poros, mais as pessoas vão querer saber do Cristo. Tudo que você fizer, aquela próxima reunião do presbitério da sua igreja, faça em nome de Jesus, dando por Cristo Jesus, graças a Deus. Aquele trabalho voluntário que você faz no hospital, aquilo não é tarefa, aquilo é generosidade, aquilo é amor. A oferta que você vai dar agora para Lábrea não é um peso, é amor. É o Cristo em você, abençoando. Seja gente, pelo amor de Deus, parem de fazer religião. Porque Jesus já pronunciou do alto da cruz: Tetelestai. E Ele nos deu vida, nos perdoou, nos fez livres para viver, livres para que possamos ser tudo aquilo que Deus quer que sejamos. Amém.